Bem-vindo ao canal Aprende Aí! Olha, em 1971, uma série de super-heróis japonesa chegou com uma ideia, uma ideia muito à frente do seu tempo. E se o maior inimigo da Terra não fosse um monstro do espaço, mas sim a própria sujeira que a gente faz? Vamos mergulhar fundo e descobrir a história incrível de Spectroman. Essa frase, gente, que abre a série já diz tudo. É o resumo perfeito do conflito principal. Antes da gente conhecer o herói, antes de conhecer o vilão, a série já aponta o dedo e diz: o verdadeiro problema aqui é a poluição. Uma falha que transforma a beleza do nosso planeta em algo meio trágico, né? E é exatamente aqui que a história fica fascinante de verdade. Porque a série nos apresenta um dos vilões mais complexos, mais cheios de contradições que a ficção científica já viu. E não, ele não é um vilão qualquer. O Dr. Gore é um cientista brilhante, um gênio de um planeta super avançado habitado por símios pacíficos. A inteligência dele é ao mesmo tempo sua maior força e a sua grande maldição. A história de origem dele é uma verdadeira tragédia. Pensa só, Dr. Gore era um mutante na sociedade dele, totalmente obcecado por poder, por conquista, enquanto todo mundo era da paz. Por criar armas, ele foi chutado, exilado. Aí, vagando pelo espaço com seu fiel escudeiro Caras, ele finalmente encontrou a Terra. E em vez de ver um alvo fácil, ele viu um paraíso sendo completamente destruído. E aqui está o grande paradoxo do personagem. A motivação do Gore para querer conquistar nosso planeta nasce de uma raiva, uma fúria ambientalista. Ele acredita que o único jeito de salvar a Terra é eliminando a humanidade, que é a fonte de toda a poluição. É um vilão que quer fazer a coisa errada, mas pelo motivo certo. Bizarro, né? Mas é claro, para um problema desse tamanho, uma solução cósmica teve que ser enviada para nos defender. Então vamos conhecer o herói que nasceu especificamente para lutar contra a poluição. Lá do misterioso satélite Nebulosa 71, uma entidade conhecida como os Dominantes ou Overlords envia seu melhor agente, Spectroman. Ele é um ciborgue poderosíssimo criado justamente para proteger planetas de grandes ameaças. Bom, a missão do Spectroman é bem clara: impedir o Dr. Gore e seus monstros. Para isso, ele assume a identidade humana de Jorge Gamow e entra para o time dos Homens-G da Poluição, um grupo de civis que investiga desastres ambientais. Mas o herói tem um porém, e é um porém gigante que deixa tudo mais tenso. Ele não pode se transformar quando quer. Spectroman depende da autorização dos Overlords. E a dúvida é sempre, será que ele vai conseguir a permissão a tempo de salvar o dia? Essa abordagem era totalmente diferente de outras séries da época, sabe? Como o Ultraman, que tinha sempre equipes militares de elite. O criador de Spectroman queria um time mais realista, gente comum, cidadãos dispostos a lutar contra a poluição. Isso deixava a história bem mais próxima da nossa realidade. E essa conexão com a realidade não era por acaso não. A mensagem ecológica de Spectroman era um reflexo direto do que o mundo estava vivendo e discutindo no início dos anos 70. A série basicamente pegou uma ansiedade que estava crescendo no mundo todo e transformou em história. A poluição não era mais só um monstro de mentira. Era uma crise real que dava para ver nas cidades, nos rios, no ar. Spectroman transformou essa angústia em ação. E o timing foi simplesmente perfeito. A série estreou logo depois do primeiro dia da Terra, numa época em que Tóquio era conhecida como a capital mundial da poluição. E mais, ela chegou antes de outros gigantes do gênero como Kamen Rider e a volta de Ultraman, basicamente definindo a década de 70 com essa pegada social e ambiental. Ok, a ideia era genial. Mas como é que eles conseguiram tirar essa visão tão ambiciosa do papel? Vamos dar uma espiada nos bastidores e ver a mágica da Pop Productions. A P-Productions, com o Soji Osho no comando, era um estúdio conhecido pela criatividade por desafiar o padrão. Eles não tinham a grana dos estúdios gigantes, mas o que faltava em orçamento, sobrava em inovação e muita coragem. Spectroman é um exemplo clássico do gênero que a gente chama de tokusatsu. A palavra significa literalmente filmagem especial. É a arte de usar efeitos práticos, sabe? Miniaturas, fantasias, para criar aqueles mundos fantásticos e batalhas de cair o queixo. O processo era todo artesanal e perigoso, viu? Cidades inteiras eram feitas em miniatura só para serem destruídas. Eles usavam explosivos de verdade nas filmagens, o que colocava os atores em risco. E, claro, as batalhas clássicas, com atores suando dentro de fantasias de borracha para dar vida aos monstros gigantes. Era tudo na raça. Apesar de ser tão pioneira e criativa, a série acabou sendo cancelada. Só que o legado dela se provou ser muito, mas muito maior
do que o tempo em que ficou no ar originalmente. A série foi dublada para várias línguas, foi exportada e encontrou uma vida nova, uma legião de fãs décadas depois. A mensagem ousada e os personagens únicos garantiram que Spectreman nunca fosse esquecido. E em nenhum lugar do mundo esse sucesso foi maior do que aqui no Brasil. A série virou um fenômeno cultural por aqui. Marcou a infância de uma geração inteira. Para muita gente, Spectreman não era só um herói japonês. Ele era um herói da nossa televisão. Mas a influência de Spectreman não parou por aí não. Décadas mais tarde, um dos seus personagens serviria de inspiração direta para um dos vilões mais famosos da animação moderna. É isso mesmo, o Macaco Louco de As Meninas Superpoderosas é uma homenagem escancarada ao Dr. Gory. O criador do desenho confirmou que se inspirou total no vilão de Spectreman, o cérebro exposto, o jeito de falar todo pomposo e repetitivo e a obsessão por dominar o mundo. Que legado incrível para um vilão de 1971, hein? E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Num mundo que hoje enfrenta uma crise climática tão urgente, a mensagem de Spectreman é mais relevante do que nunca. A ideia de um vilão que luta pelo meio ambiente e um herói que combate a poluição parece cada vez menos ficção e cada vez mais um reflexo dos nossos tempos. Fica aí a reflexão. Gostou? Então já deixa o like, se inscreve no Aprende Aí e vem aprender com a gente.